Olá! Vamos meditar sobre a palavra de Deus? Meu nome é Eliane e quero compartilhar com você sobre as minhas reflexões. A reflexão de hoje está intitulada como Confiança ou Autoconfiança? No Salmos 20, versículo 7, está escrito: Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Por vezes, ficamos confiantes que o mal não nos alcançará e teremos vitórias pelo fato de sermos cristãos. Quero comparar essa autoconfiança com aquela que existiu no povo de Israel e que os conduziram a confiar em seus comportamentos ritualísticos diante de Deus, enquanto seus corações se distanciavam mais e mais. Os rituais foram estipulados por Deus através de Moisés, mas esses eram para ser um simbolismo do que deveria ser um relacionamento íntimo com Deus. E como sabemos, os israelitas permaneceram por muito tempo somente com os rituais. Precisamos aprender com as tristes experiências do povo de Israel, pois essas podem estar retratando realidades atuais que não queremos enxergar. O sintoma que deflagra nossos erros inconscientes é a ansiedade constante, o sentimento de saciedade, amarguras, guerras interiores, entre muitas outras percepções e fatos que nos desmascaram diante de nós mesmos. Em Jeremias capítulo 2, versículo 13, está escrito: Porque o meu povo fez suas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Hoje, não nos curvamos diante de uma imagem de escultura. Não roubamos, não matamos e por isso nos sentimos justos diante de Deus. Nossa autoconfiança disfarçada de fé se torna o amante do nosso ego. Existe ainda o apelo por conquistas financeiras e comparações com muitas outras situações e de outras pessoas, próximas ou da mídia, que se tornam a idolatria que mina o verdadeiro relacionamento com Deus. Estou chamando de idolatria o valor excessivo que dou a algo, ou seja, algo que está ocupando em demasia os meus pensamentos e me levando para longe dos desígnios que Deus tem para mim. Podemos ser prósperos, mas o alerta vermelho soa quando isso se torna um pensamento e preocupações constantes em nossa mente. Podemos nos preocupar com entes queridos ou algumas situações que observamos à nossa volta. No entanto, essas preocupações devem ser depositadas definitivamente aos pés do único que pode resolver a situação, e assim impedirmos que se torne um tormento em nossa mente e nos adoeça. O Salmo 127, versículo 1 e 2 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. No livro de Oséias, aprendemos que Israel é comparado a uma esposa que traiu seu marido. E nós, Igreja de Cristo, somos chamados de sua noiva. Oséias diz que Deus conduz sua noiva para o deserto. Isso para que ela perceba que só Ele pode alimentá-la da maneira que se sacie e guardá-la para que nada possa causar-lhe algum dano. Como está escrito em Oséias capítulo 2, versículo 14. Portanto, eis que eu a trarei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Estar no deserto com Deus é considerar tudo ao nosso redor como fútil e passageiro, como escreveu o apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 7 e 8. No passado,
Todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparando com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Quando entendermos e vivermos isso que Paulo escreveu aos Filipenses, poderemos nos deleitar no manancial de águas vivas, como está escrito em João capítulo 4, versículos 13 e 14. Jesus respondendo e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ao aprendermos e colocarmos em prática essa lição, comeremos para manter o corpo físico enquanto estivermos aqui na terra, mas não para saciar a alma, pois essa já estará satisfeita em Deus Pai através de Jesus. Portanto, quando nos saciarmos no manancial de águas vivas, nada mais importará e passaremos a considerar nossa vida aqui insignificante quando comparada com o que nos aguarda no porvir, como foi com os heróis da fé. Para encerrar, quero te convidar a ler o Salmo de número 16 e assim continuaremos a aprender como a nossa confiança está somente em Deus.